Nesse vídeo nós vamos ver um exemplo de como usar o comando FET para acessar uma API. Primeiro vamos entender o que é API. Vamos acessar esse site aqui, ó, brasilapi.com.br. Vamos abrir aqui em outra, vamos tirar essa parte aqui só para entender melhor, tá aqui? O que acontece? Para a gente acessar, normalmente as páginas web, elas são disponibilizadas para seres humanos. Então, para um computador se comunicar com esse tipo de serviço, fica meio complicado usar o HTML. Para isso, tem as APIs. A API é uma forma que simplifica para um computador acessar um determinado serviço disponível na internet. Então veja que uma das APIs que esse brasilapi.com.br tem é uma API para encontrar o CEP. Aqui eu coloquei o CEP do IFES e Serra, né, o CEP, e ele retorna aqui qual é o estado, o município, o bairro e a rua. Se colocar aqui, ó, raw data, é esse documento que está sendo retornado por essa URL aqui em cima. Veja que tem. Isso aqui é um objeto, na verdade, uma representação de um objeto JavaScript. Então, tem aqui, ó, a chave, dois pontos e o valor, vírgula, chave, dois pontos e valor. É sempre colocado desse jeito aqui e tudo entre chaves, que é a representação do objeto JSON, que significa, quando a gente está vendo esse JSON aqui, é JavaScript Object Notation. Então, é uma notação de objetos JavaScript. É uma notação bem interessante, fácil da gente entender e fácil do computador interpretar. Veja que o próprio Firefox ele já consegue interpretar e colocar para a gente esse endereço. Agora, como a gente pode usar isso aqui de uma forma interessante? A gente vai usar o comando FET. Aqui a gente tem um exemplo e vamos colocar aqui um exemplo do comando FET. Para isso, a gente vai colocar um formulário. Vamos criar aqui um formulário. Vamos deixar um action qualquer aqui e vamos preencher esse formulário aqui. Vamos colocar um input. O ID dele vai ser CEP. CEP. Entra aqui. Então tá aí o ID CEP. Vamos colocar um placeholder aqui, CEP. E vamos ver como que ele fica. A gente colocar aqui, ó, tá muito grande para colocar um CEP. Por exemplo, vamos colocar o IFES e Serra de novo. 29.173.087. Muito grande, a gente poderia diminuir isso para ficar mais bonitinho. Então vamos colocar aqui o tamanho dele, 9. Ok, colocou o tamanho 9. Aí depois a gente coloca outro input aqui com o ID estado. A gente vai colocar o estado aqui. A gente vai fazer um formulário com endereço. É isso que a gente vai colocar. Placeholder, né? Estado maiúsculo para ficar bonitinho ali. E aqui a gente coloca o tamanho 3, né? Porque o estado a gente vai colocar só a sigla. A gente sabe que só está a sigla aqui, ó. Só que a gente não vai permitir o nosso usuário digitar aqui o estado. Esse aqui ele vai ficar desabilitado. A gente vai colocar aqui desabilitado, de forma que o usuário não consegue mexer aqui. Só no CEP que ele vai conseguir mexer. E a gente vai continuar essa parte aqui. Vamos lá. Input, outra coisa que a gente tem lá na API, vamos só ver o que a API traz para a gente, que, ó, traz a cidade, input, cidade, vamos colocar o placeholder, cidade, qual o tamanho que a gente pode colocar cidade? Cidades têm nomes diferenciados, no caso Serra Vitória é pouco, mas tem alguns nomes bem grandes, tipo o da minha cidade natal, São Gabriel da Palha, é um nome grande já, então a gente coloca 20 aqui, né? Desabilitado. Vamos quebrar a linha aqui. Ok, outro input que a gente vai colocar vai ser o bairro.
bairro. Aqui, placeholder, bairro. O bairro a gente vai colocar o tamanho igual do CEP, mas 9. Desabilitar também. E junto dele a gente vai colocar a rua, só que às vezes é rua, avenida, vamos chamar aqui de Logradouro, né? Placeholder vai ser Logradouro também, Logradouro. E o tamanho normalmente das ruas, em geral, são... Os nomes das ruas têm nomes, podem ter nomes grandes, então a gente vai colocar aqui 27 e desabilitar também. Apesar desse ser um exemplo que a gente não vai mandar esse formulário para lugar nenhum, vamos colocar também aqui um input button com o valor enviar. Só para enfeitar. A gente vem aqui, ó, tá aqui o nosso formulário e até agora ele não faz nada. Será que se eu colocar 28 no logrador vai ficar mais bonitinho? E não, eu tentar com 29. Ah, tá bom. 30. Ó, agora eu gostei. Vai ficar assim, com 30. O que a gente precisa fazer é colocar esses dados. Para isso, a gente vai usar a API FET e vamos colocar um script aqui. Esse script, ele vai, primeiro, selecionar o input CEP. Então, documents.querySelector. A gente usa aqui o CEP.addEventListener. E quando ele alterar o CEP, change, ele vai chamar uma função que a gente pode chamar essa função de busca dados API. Esse vai ser o nome da função. O que essa função precisa de ter? Busca dados API, ela vai receber um evento. E esse evento a gente vai usar, né, fetch. E aqui a gente vai colocar aquela URL aqui, ó. Todo esse valor aqui. Que a gente vai colocar. Só que a gente não quer sempre o CEP do IFES e Serra. A gente quer, às vezes, outro CEP. Então, a gente vai colocar aqui o valor que vai estar nesse input. A gente poderia fazer outro Document Query Selector, mas esse evento aqui, ele já tem o target, que é o objeto que foi mudado, e ele já tem o valor. Essa API FET, esse comando aí, é um comando assíncrono. Por quê? Para baixar isso, o dado daí, pode ser que demore por causa da rede, pode ser que demore porque o dado é muito grande, né? Nem sempre vai ser um JSON pequenininho assim, pode ser uma imagem, um arquivo binário, qualquer coisa a gente pode buscar. Então, ele só vai depois que esse comando terminar ou começar a fazer o download, é que ele vai executar alguma coisa e a gente usa esse comando then. Esse then aqui, ele vai trazer uma resposta para a gente, e essa resposta a gente pode colocar numa função. Na verdade, a gente já pode colocar uma função aqui, né? Function, uma função anônima, né, que vai ter uma resposta, e essa resposta a gente vai fazer alguma coisa nele, aqui, por exemplo, a gente pode retornar resposta.json. Quer dizer, a gente vai converter essa resposta para um arquivo JSON, porque a gente sabe que é um arquivo JSON que vai voltar daquela API. Já está combinado isso. A gente sabe como a API funciona e por isso que vai voltar o arquivo JSON.
Só que, quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, a gente pode usar a arrow function aqui, né? A gente pode colocar aqui desse jeito. Ó, resposta. Isso vai funcionar do mesmo jeito. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também, quando a gente só vai retornar um objeto, é simplificar isso um pouco mais ainda. A gente tira isso daqui, ó, e ponto e vírgula, tira também. E isso ele vai retornar o objeto já. Que é outra coisa síncrona. Quando ele terminar essa função, é que ele vai executar outra coisa. Essa outra coisa, né, a gente pode chamar uma função também, ou já criar essa função anônima aqui dentro. No caso, a gente vai converter essa resposta JSON, a gente vai chamar de dados. E aqui a gente vai colocar a conversão. No caso, o que eu quero fazer? Eu quero pegar cada valor dos dados e colocar lá nos inputs, né? Aqui nesses inputs aqui. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso criar aqui uma função, né? Atribui valor. Para facilitar a minha vida, eu coloco o ID e o valor, né, que vai fazer a mesma coisa, só que vai ficar menos verboso com esse negócio de document, ponto, query selector. Então, eu vou colocar isso aqui logo de uma vez, porque eu já coloco essa chave aqui. E aqui, ó, o ID. E coloco o value igual ao valor que eu passei. É uma linha só que vai ficar menos texto quando eu tiver aqui. Então, eu coloco aqui, atribui valor. Qual é o ID que eu quero? O ID estado. Foi o que eu coloquei lá em cima, o ID, esse ID aqui, estado. E qual é o valor que eu quero? O valor que está em dados. E esse aqui eu vou acessar como se fosse um objeto JavaScript. Ele é um objeto JavaScript a partir do momento que eu converti o JSON aqui. E o nome é state. Vamos ver? Olha só, aqui, ó, state é o nome, ó, raw data. State é o nome da chave. Então, o objeto aqui é state também. O que eu posso fazer? Atribuir valor e cidade e dados ponto city. É esse o nome que está lá na API. Atribui valor. E aqui eu coloco bairro. E ó, aqui está errado. Dados ponto vou aqui, ó. Muito grande, vou copiar. Neighborhood. Aqui, atribui valor. Logradouro. Dados ponto street. E é isso. Dados.street. Acho que é isso aí mesmo. Agora a gente vai ver se funciona, né? A gente vem aqui para o DOM, tá tudo. A gente coloca aqui o set. E ele pode gastar um tempo para atualizar isso. Na verdade, eu tenho que mudar, né? Então, eu coloquei lá onChange, coloquei 29, vou colocar aqui o ifs de Vitória, por exemplo, 780. Ele, ok, muda para Vitória. Se eu quiser colocar aqui o ifs da reitoria, 29, no caso a sede da reitoria, como fica 264, ele muda aí, Santa Lúcia. Se eu quiser colocar aqui, agora de novo, o ifs de Serra, 173087, e ele muda aí para o endereço de Serra, usando. Então tá aí um exemplo bem simples, bem legal aí, bem útil também, usando a API FET para atualizar formulários ou acessar uma API.